Na aula anterior, você viu que se você é um advogado e quer deixar de ser só um advogado e começar a ter uma equipe, ou criar um CNPJ, delegar atividades, se tornar um empresário com o seu escritório, ter mais tempo de qualidade, tempo para sua família, poder viajar e realizar tantos sonhos, você vai precisar de uma equipe. E toda vez que você tiver uma equipe, seja CLT, freelance, audiencista, pejotização, não importa a forma que você vai fazer, você vai entender que você vai precisar liderar essas pessoas. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu te recomendo, pausa essa aula aqui, dá um pulinho na aula anterior, porque ela vai ser fundamental para o conteúdo que vem agora. Mas então, vamos lá. Existem diversos tipos de liderança. E nesse momento, a gente não tem a intenção de esgotar os tipos de lideranças existentes, mas sim elucidar, para que você tenha agora clareza mais técnica para ver qual dos tipos de liderança melhor se adapta ao seu perfil, ao seu momento do negócio. Lembrando que não existe liderança certa ou liderança errada. Tem aquela liderança que vai atingir os seus objetivos. Porque toda vez que a gente fala de técnica, é uma forma de te auxiliar a desenvolver a atividade que hoje você já faz, mas de forma empírica. É aquele que você faz do jeito que dá. E do jeito que dá, você já percebeu que você não está alcançando os resultados que você queria. Bora lá? Então, o primeiro tipo de liderança que a gente vai falar aqui é a liderança situacional. O que é a liderança situacional? Ela vem da teoria da gestão comportamental, onde o líder se adapta o seu estilo de liderança conforme o nível e a maturidade, competência e o comprometimento dos seus liderados. Elas, como qualquer outro tipo de liderança, têm vantagens e desvantagens. As vantagens são flexibilidade para liderar diferentes tipos de perfis de colaboradores, estimula o desenvolvimento da equipe e foco nas tarefas e no relacionamento. Isso considerando as vantagens que tem. E as desvantagens requer habilidade diagnóstica constante desse líder para entender o perfil do seu colaborador e saber como acessar, como orientar, como guiá-lo, como também pode gerar uma inconsistência percebida se mal aplicada. Por quê? Porque você vai ter que adaptar a sua forma à situação de cada um dos colaboradores. Isso, por vezes, pode soar como injusto, pode criar divergência na equipe e até falta de clareza na delegação das atividades propostas. O segundo tipo de liderança que a gente vai falar aqui é a liderança transformacional. Como é que ela funciona? Ela vem da psicologia e da ciência política. O conceito dela é aquela liderança que inspira, que transforma seus seguidores por meio de uma visão, motivação, carisma e desenvolvimento pessoal. Como toda liderança tem as suas vantagens e as suas desvantagens, como a gente já falou na liderança anterior. E quais são as vantagens? O alto impacto motivacional e emocional, que você consegue alcançar o seu colaborador, focar no que realmente importa e trazer ele como instrumento facilitador para o seu trabalho. Estimula a inovação e o comprometimento profundo da forma como atinge a emoção dele, ele se sente parte daquilo, e forma líderes dentro de uma equipe. Então você consegue liderar alguém que vai liderar outras pessoas nesse sentido. E as desvantagens? As grandes desvantagens nesse tipo de liderança é que pode ser excessivamente idealista, afinal de contas não temos a capacidade de agradar a todos. 2, depende muito de habilidades interpessoais do líder. Talvez você já tenha um perfil mais carismático, você já tenha um perfil de dar mais atenção ou de olhar com um olhar mais profundo. Isso vai te facilitar. Entretanto, se esse não for o seu perfil, por vezes vai ser bem desafiador, porque demanda muito desse líder. E, por fim, pode negligenciar aspectos práticos do dia a dia, porque, afinal de contas, todo bom líder entende que vai ter um limite. Vai ter um limite entre motivar e, eventualmente, corrigir a rota de algo que não está acontecendo como se previa. Então, como desvantagem, às vezes falta aquele tom, aquele tempero ali do líder que acaba sendo muito amigo dos seus colaboradores, ou estimula demais, motiva demais e acaba, por vezes, cobrando de menos. E aí, o resultado esperado não necessariamente vai ser atingido com esse tipo de liderança. O terceiro tipo de liderança é a liderança autocrática. É aquela liderança que a gente conhecia como o chefe que manda, o chefe que dá ordem, o chefe que realiza as atividades de forma centralizada ou com pouco ou nenhuma participação da sua equipe. As vantagens é a agilidade na tomada de decisão,
É útil em situações de crise ou urgência, porque naquele momento derradeiro para a empresa, para tomar o controle, para corrigir alguma coisa, ele vai lá, ele decide, ele faz. E é clara a delimitação de papéis, onde os papéis não são confundidos. Fica evidenciado na postura do autocrata a sua liderança centralizadora. Por outro lado, as desvantagens é que pode desmotivar a equipe, porque se sente sem voz, sem participação, sem lugar de fala. Inibe a criatividade e o senso de pertencimento, uma vez que soa como um autoritário que não está muito preocupado ou atento para as inovações propostas pelo seu time. E, por fim, pode gerar dependência do líder. Como centralizador, ele tem muita dificuldade em delegar, então ele continua sobrecarregado, ele continua sem saber como conduzir a sua equipe para fazer as outras tarefas. E aí, por muitas vezes, é uma liderança que não gera tempo de qualidade nem liberdade. É aquele chefe que está viajando, mas ele está ali ainda no comando de todas as operações. Ele manda alguém fazer uma audiência ou uma diligência, mas ele fica ali numa atividade totalmente centralizadora e, por vezes, o seu liderado se sente incapaz ou sem valorização. Essa liderança, tal como as demais, não existe certo nem errado, mas você precisa entender qual é o momento da sua empresa. Por exemplo, essa em momentos de crise pode ser fundamental para uma tomada de decisão mais rápida, assertiva e minimizar os riscos. O quarto tipo de liderança que vamos ver nesse vídeo agora é a liderança servidora. Ela vem com base na filosofia e na espiritualidade aplicada aos negócios. O conceito dela é que o líder serve a sua equipe, colocando as necessidades do outro à sua frente e promovendo o crescimento humano e profissional. Esse tipo de liderança, ele tem uma abrangência muito grande e, por vezes, se assemelha também à liderança transformacional, onde tem aquela visão de motivar, de entender a participação do outro, de entender o papel do outro. Contudo, a gente precisa sempre olhar de uma forma mais crítica para uma tomada de decisão da empresa, quanto isso pode comprometer o tempo das atividades que tem que ser realizada na empresa. Por exemplo, como vantagens, nós temos cria um ambiente de confiança e colaboração, melhora o engajamento e a retenção, o funcionário se sente parte daquilo, ele não fica na empresa só pelo salário que recebe, mas ele tem um ideal, ele tem um propósito, ele se sente valorizado e debaixo daquela mesma missão. Além disso, ele desenvolve líderes na base. Ele constrói pessoas que constroem valores em outras pessoas que resolvem seguir, os liderados seguem seus líderes por um ideal. Em contrapartida, pode ser mal interpretada, muitas das vezes, como um líder fraco, um líder que não se posiciona, aquele famoso líder em cima do muro. Ele também requer muito, para essa liderança funcionar de forma efetiva, requer muito tempo de cultura organizacional madura. Essa empresa tem que ter uma cultura e essa cultura cheia de valor, recheada, permeada de valores que toda a equipe entendam, comungam, respeitem, respirem, transpirem esses valores. Porque se assim não for, vai haver comprometimento de resultado. E por fim, o tempo de retorno das atividades ele é sempre mais longo, porque passa por um árduo processo de compreensão para depois efetivamente realizar as atividades propostas. Esse é o tipo de liderança ágil, é a liderança hoje mais utilizada em grandes corporações, porque qual o objetivo dela? É porque o líder, ele patrocina os seus liderados, dando bases sólidas para que eles possam executar suas atividades enquanto ele está ali resolvendo conflito, mediando outras situações para criar um ambiente propício para que os resultados sejam encontrados, sejam alcançados, para que haja sucesso nas operações da empresa. Nesse momento pode ter dado um baita bug na sua memória e na sua cabeça, porque eu disse que é uma liderança que demora mais para ter resultado e agora eu chamo ela como liderança ágil, mas eu vou esclarecer isso para você para não ter nenhuma dúvida. Ela é ágil quando a equipe já está formada, ela é ágil quando a equipe já tem os valores intrínsecos dentro do corpo de colaboradores, que aí sim vão executar suas tarefas sem perda de tempo. Em contrapartida, quando essa equipe ainda não está formada, ela é mais demorada, exatamente porque você tem que pegar
esse colaborador, ensinar valores, ensinar a missão, trabalhar a cultura da empresa para que ele agora, isso internalizado neles, ele se torne agora um time e produza os resultados que a gente espera. E a quinta e último tipo de liderança que eu vou citar aqui para vocês, que já se aplica ao maior número de casos e é técnica suficiente já para que você consiga exercer uma liderança efetiva na sua advocacia, é a liderança positiva. Para que você entenda de uma forma bem simples, é a liderança hoje utilizada no Japão. Os japoneses, eles têm por hábito, quando um colaborador erra, ele não é imediatamente demitido ou desligado. Ao contrário, eles olham para aquele erro como uma experiência positiva que pode servir como base para instruir toda uma equipe e a partir daí, muito provavelmente, aquele colaborador não vai reincidir no erro. Enquanto que ao desligá-lo e um novo colaborador entrar na equipe, ele pode também cometer o mesmo erro. Então, o objetivo é você construir bases sólidas, olhando, apesar da adversidade do erro, de uma forma positiva. Então, esse é um tipo de liderança que vem da psicologia positiva e de um estudo organizacional. O conceito foca em fortalecer virtudes, emoções positivas e o significado no trabalho, promovendo bem-estar, engajamento e performance sustentável. O líder positivo atua como um catalisador de ambientes saudáveis e construindo isso de forma mais energizante. Quais são as vantagens? Bem, as vantagens é que promove o engajamento emocional e o senso de propósito. Ele fortalece a resiliência e o bem-estar dos colaboradores e, por último, favorece a cultura de reconhecimento e confiança. Por outro lado, como desvantagem, nós temos, pode ser confundida com um otimismo tóxico, se mal aplicada, sem um senso de realismo. E ainda exige maturidade emocional e autoconhecimento do líder. E, por último, o tempo de consolidação dessa cultura ele pode ser bem mais longo. Afinal de contas, você precisa estabelecer essa cultura dessa sua organização por um novo colaborador até que ele entre na equipe. Então, é aquela que fica muito mais difícil você mudar um time inteiro. Você precisa ir alterando gradativamente para que você não perca os valores e a cultura da sua empresa. E aí vem a última pergunta, eu tenho que ter só um dos tipos de liderança? Eu posso combinar um pouquinho de cada um deles? Eu posso ter parte de um com parte do outro? Sim, a resposta é sim. Assim como eu disse no início que não existia liderança certa e liderança errada, a forma mais inteligente é você adaptar a sua necessidade às vantagens de cada um dos tipos de liderança. Como exemplo, você pode pegar do situacional, por exemplo, a capacidade dele ver e guiar diversos perfis diferentes na sua liderança. Do transformacional, você pode pegar a capacidade dele se adaptar a grandes mudanças. Do autocrático, é fundamental esse perfil no momento de crise, no momento de uma recuperação extrajudicial, em momentos mais delicados que uma tomada de decisão pode ser necessária de imediato, sem tempo, porque o tempo vai significar mais prejuízo para o seu negócio. Do servidor, ele pode criar bases sólidas de confiança, motivando essa equipe a estar junto, a entender a capacidade dos juntos, de como resolver e sair de situações. E, por fim, do positivo, ele promove um bem-estar da equipe, ele aumenta a performance e cria propósito, além de valorizar cada vez mais a cultura da sua empresa. Então, seja uma liderança ou outra, ou misturar um pouquinho de cada um, trazer tempero à sua liderança é a chave. Um bom líder, ele precisa ter o autoconhecimento, depois ele precisa ter uma boa leitura dos ambientes, ele precisa ter a flexibilidade para aplicar o modelo certo, na dose certa e no momento certo. E aí, você curtiu esse vídeo? Ele pode trazer clareza para você, então faz o seguinte, já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa mudar a liderança e nunca deixe de acompanhar, porque a gente está sempre trazendo novidade para mudar o rumo do seu negócio.